Olá, meninas, tudo bem? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui com a gente, aqui no nosso canal, Paty Rossi Mentora. Espero que vocês estejam bem. E hoje a gente vai explorar um assunto muito legal, uma coisa que eu gosto muito, falar sobre espiritualidade. Entender como ela pode ser poderosa e aliada no nosso autoconhecimento para trazer a gente a viver uma vida mais leve, mais consciente e uma vida diferente. Então, se você está preparada, ou se você não estiver, então te dou uns 2 minutinhos, corre lá, pega uma xicarazinha, o seu caderninho para anotar, porque eu tenho muito material, muita coisa para falar para vocês. Vamos embora? Vamos começar? Para começar, eu vou trazer uma introduçãozinha para vocês explicando o que é espiritualidade. A espiritualidade, ela não está ligada à religião, tá? Ela está mais conectada em trazer você se conhecer a sua essência, a sua alma, como o mundo e você se conecta com isso, né? Não é autoconhecimento. Autoconhecimento é uma outra ferramenta e a gente vai falar também sobre isso. Mas a espiritualidade é uma coisa muito mais mística, espiritual, algo maior. Então, assim, se prepara que tem muita coisa que vai esclarecer você. E se você tiver dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu sempre vou estar olhando, vou estar vendo para responder para você. Tá bom? Então, bora começar com a primeira pergunta. O que é espiritualidade? Bem, a espiritualidade, ela tem vários sentidos. A gente pode combiná-la com religião, energia, fé, sei lá, o que você entender o que é espiritualidade, né? Eu estou falando as que eu conheço e as que eu estudei. Mas, no fundo, no dicionário, na descrição das palavras, a espiritualidade é uma característica que revela com uma atividade de fé, de dogma, de místico, né? E também é uma pessoa que tem a qualidade de ser espiritual. Então, baseado nisso, é o que eu vou explicar para você, porque assim, eu não trabalho nada com que achismo, eu sempre busco o sentido, o significado de cada palavra. Então, a espiritualidade, para mim, aqui, ela é algo espiritual. Baseando nisso, eu fui estudar logoterapia. Não sei se vocês conhecem a logoterapia, ela é feita pelo Viktor Frankl, que é onde a gente estuda a parte terapêutica da alma, da essência. E eu sou formada em logoterapia, sou estudo da Bíblia, já estudei como foi feita a Bíblia e as religiões, e daí eu entendi que nós somos feitos de 3 partes: o corpo, nosso corpo, a nossa mente e a nossa alma. Essa alma que é o nosso espiritual, é o nosso espírito. Então, tem várias pessoas que chamam de espírito, a parte do espírito, de essência, de alma, e pode ser outra, mas aqui na Balanced eu falo que a nossa espiritualidade, ela é baseada na nossa alma, na nossa essência. Eu até subdivido ela, porque eu falo assim, que a nossa alma é onde a gente entende os nossos dons, as nossas... o nosso sentido da vida, né? Já a nossa essência, como a gente sente isso, como isso reverbera dentro da gente e faz isso para o externo. Então, eu divido bem essa parte. E isso é importante você entender como essa espiritualidade, o que você busca de espiritualidade na internet, ou no meio que você, na psicologia, na psiquiatria, ou na forma que você vive. Porque tem várias pessoas, vários profissionais que veem de maneiras diferentes. Eu vejo dessa forma, baseada nos estudos que eu tenho, na logoterapia, na Bíblia, na religião, né, os cursos que eu faço também, eu entendo que nós somos corpo, alma e mente. Então, é importante você entender quando as pessoas vão falar para você sobre espiritualidade, quando elas vão falar sobre isso para você, você entender o que ela está querendo dizer. E o que você entende? Você já trabalhou a sua espiritualidade? Você entende o que é espiritualidade para você? Como a sua espiritualidade influencia na sua vida e nas suas coisas? Você já pensou nisso? Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento e saber o que é espiritualidade. Na Balanced, a nossa espiritualidade é corpo e alma e espírito. Então, é importante a gente entender isso. Então, como a nossa espiritualidade ela é uma parte mística, vem de fé, algo que não vemos e não sabemos o que existe, a gente precisa cuidar dela. Então, a espiritualidade é a nossa parte mística,
A fé é algo que não vemos, mas sabemos que existe. A gente sabe que o nosso corpo, né? A gente sente o nosso corpo, a gente vê, a gente entende a nossa mente, mas a nossa alma a gente nunca vê. Então, essa espiritualidade que a gente precisa estar em equilíbrio, a gente precisa cuidar dela junto com o nosso corpo, porque tudo que a nossa mente, o nosso corpo faz, ela é registrada na nossa alma, né? E a gente sabe que quando a gente morrer, o nosso corpo vai virar pó, e a nossa alma? Né? A alma é para a vida eterna, então é preciso buscar equilíbrio nessas três e entender que a nossa espiritualidade, ela pode estar ligada com a nossa religião, mas ela não é necessariamente a nossa religião. Tá? Eu vou falar depois, daqui a pouquinho, aqui para vocês, qual a diferença entre os dois, mas é importante você entender que a nossa espiritualidade vai muito além da religião, mas sim de uma forma de viver em equilíbrio, em balanço com o nosso corpo, nossa mente e nossa alma. Agora a gente vai falar qual é a diferença entre espiritualidade e religião. Eu vou dar uma lidinha aqui, porque tem um pouquinho de contexto, mas eu fiz uma coisa bem resumida, tá? Então, assim, como eu já falei para vocês, a espiritualidade é a nossa terceira parte. A espiritualidade é o que nos faz ter sentido e a existência da nossa vida aqui. Né? Entendemos que a gente não nasceu assim do Big Bang, não foi um ato, né? A gente tem um processo ali e que a gente entende que a nossa espiritualidade ela vem da criação de Deus, do amor de Deus. Né? Pode ser que outras pessoas acreditam nisso? Pode ser, tá errado? Não, eu não sei toda a verdade, mas eu estou falando naquilo que eu acredito, naquilo que eu estudo e naquilo que eu entendo que é a espiritualidade. A espiritualidade é o cuidar da minha alma para a vida eterna, para estar com Deus. Em outra esfera, outra camada, sei lá, como todo mundo fala, mas para mim eu só tenho uma camada que é a vida eterna, que é para o céu, é para lá que eu quero ir, né? Já a religião é a crença nesse Deus que eu estou te falando e como ela oferece, como ela te ensina os conhecimentos filosóficos, políticos, econômicos, entre outros, né? A religião ela tem a obrigação ela tem a função, obrigação não, ela tem a função de nos ensinar e orientar a viver de maneira coesa, né? Adotando uma postura intelectual, moral, para a gente se aproximar de Deus. Ela nos ensina o caminho de como a gente pode se conectar e viver uma vida para a vida eterna, aqui na Terra. Fez sentido para vocês a diferença? Deu para explicar? Então, a espiritualidade é a nossa alma, é a nossa terceira parte, que é o que vai viver com Deus. Mas para a gente viver com Deus, a gente precisa de ser ensinado a viver a Ele. Né? E essa forma de como a gente vai viver, ela vai da nossa postura, da nossa forma intelectual e moral de como a gente vai viver esse mundo. Por isso que eu falo que é importante entender como o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma está conectada, porque conforme você vive aqui, se você vive conforme coisas que não te traz uma pessoa com temperamento agressivo, né, um colérico que sempre explode, machuca as pessoas, essa pessoa não é uma pessoa boa, ela não tá, a gente fala, nossa, que pessoa ruim, não tem uma alma boa, né, uma alma ruim, raivosa, né, então você vê como é tão importante a gente conhecer, e aí a religião, ela tem essa função de nos ensinar a viver essa postura intelectual, saber pensar, saber agir, como a gente vai pensar no outro, né? Então, a função da religião é essa, trazer doutrinas, né? Doutrinas são maneiras de como viver essa evolução espiritual, né? A nossa alma no mundo que a gente está aqui, porque a gente sabe que o nosso mundo é um estágio que a gente vai estar aqui, né? A gente está vivendo um videogame. Quem conhece videogame, brinca com videogame, sabe que são estágios. Aqui a gente precisa desenvolver conforme o nosso crescimento, a gente vai desenvolvendo a nossa intelectualidade, os nossos valores, e isso a gente também tem que trabalhar a nossa espiritualidade. Como eu falei, é tudo um equilíbrio. Falando nisso, aí a gente pode ir para uma pergunta bem legal. Tati, como a espiritualidade me ajuda no autoconhecimento? Ou vice-versa? Bem, como eu falei para vocês, eu vou sempre bater nessa tecla, para vocês precisam entender que a gente é uma pirâmide, certo? Então, a gente tem essas três conexões. O nosso espiritual, porque o espiritual é o que vai vencer para sempre, a nossa mente e o nosso corpo. Né? A gente tem essa pirâmide. Espírito, mente e corpo. Então, a gente precisa lembrar que a gente é tridimensional e que a gente tem essa terceira parte. Não adianta cuidar do corpo e cuidar da mente e não cuidar do espiritual. Então,
voltamos e entendemos que a nossa espiritualidade, aqui na Balanced, tem uma pessoa que trabalha com todos, mas eu trabalho separadamente. Por quê? Porque é importante a gente olhar como a nossa espiritualidade, ela sente aquilo que a gente viveu e qual foi a lógica, os valores que a gente fez aquilo. Né? A gente tem os valores do autoconhecimento, né, que é o valor moral nosso, e os nossos valores também espiritual. Quais são? Vai muito daquilo que você acredita, da religião que você, da doutrina que você segue. Né? Eu não falo religião porque tem várias doutrinas, mas no fundo, as doutrinas elas vieram criadas de uma só. Isso depois onde a gente conversa sobre isso. Agora eu não consigo falar com vocês, porque senão vai confundir muito a cabecinha de vocês. Então vamos voltar aqui sobre o autoconhecimento e a espiritualidade. Entendemos que nós somos três, a gente precisa entender o que as nossas experiências, né? Porque a gente consegue ver o que a gente consegue entender o que a gente pensa e a gente vê o que a gente faz com o nosso corpo. Dentro disso, como as nossas experiências profissionais, profissional, a gente vive isso, e isso reverbera, isso, digamos assim, vamos registrar. Ela registra isso na nossa alma. E aí, depois, quando a gente vai trabalhar o espiritual, a gente vai trabalhar você mesmo, a sua essência, a sua alma, com essas experiências que foram marcadas em você. Então, eu vou dizer a minha experiência. Quando eu comecei a fazer meu autoconhecimento, eu cheguei a uma hora que chegou um vazio. Por quê? Porque eu sabia as minhas forças, as minhas fraquezas, o que me doía, o que era trauma, o que eu não era. Então, eu vivia as experiências do meu dia a dia de uma forma muito lógica, digamos assim. Só que não tinha sentido para aquilo. O que adianta eu ter tanto sentido, saber todas essas técnicas e para quê? É só para eu viver, não brigar, não saber. É bom? É muito bom, mas a gente pode viver muito mais. A gente não está aqui só para isso. E aí, dentro disso, eu senti um vazio. E aí eu fui fazer o vazio. Qual que é o meu propósito? E o nosso propósito está muito mais ligado à nossa essência, aquilo que Deus te colocou para cá no mundo. Você tem um porquê estar aqui, né? Então Deus, você tem que entender entender qual é o seu porquê e através da sua espiritualidade, porque cada um tem um dom. Quantas pessoas fazem as mesmas coisas que eu? Mas a Patrícia tem um dom de tratar de uma forma diferente, de ver uma forma diferente. E isso pode se conectar com você. Isso é o meu dom. Tem gente que faz várias redes sociais aqui, vários youtubers aqui, de vários influencers. Tem gente que faz as mesmas influências das mesmas coisas, mas cada um capta um público diferente porque tem um dom para aquilo. Então, isso é importante você entender, que esses dons que você tem, essa coisa que só você faz, essa coisa única, ela vem do autoconhecimento das suas experiências do mundo, mas ela vem da sua essência. E dentro desse dom, ele tem algumas características que só você sabe fazer e definir isso como único. Então, por isso que é tão importante você fazer o autoconhecimento, se conhecer, conhecer os traumas que marcaram você na sua mente, na forma de você pensar, na forma de você julgar, na forma de você escolher as coisas, e como isso faz dentro de você. Então, é isso que a espiritualidade e o autoconhecimento se unem, se ajudam. É nessa parte. É importante você entender que você está aqui por acaso, que vem dessa espiritualidade, vem de um dom, de uma missão espiritual, que vai te ajudar numa missão física, né, do mundo. Então, você vai conseguir ter ali essa junção para ter uma vida melhor. Então, assim, Paty, mas a espiritualidade, ela vem da religião? Sim, ela vai te ajudar. A religião, ela vai te dar essa orientação de como os valores, as coisas, como você vai lidar. Que ela vai estar dentro do seu autoconhecimento, certo? Porque você vai pegar suas histórias, vai falar, poxa, Paty, ai, minha mãe foi super injusta comigo, um exemplo, né? Minha mãe era uma mãe brava, narcisista, tal. Mas você não precisa viver essa vida, porque essa não é a sua função. Foi uma experiência que você passou, que você entendeu quais os traumas que causou, e você já entendeu como você pode superar, e como você vai levar isso? Você vai levar uma mágoa? Você vai levar isso, vai te empatar na sua vida? Aí vem seu lado espiritual, trabalhar a empatia, o perdão, entender, se colocar naquela pessoa, trabalhar essa parte como Jesus nos deixou de exemplo, né? Então, essa é a conexão da nossa espiritualidade, daquilo que você acredita, daquilo que você é,
do seu relacionamento você com você, de você com o mundo, que isso que é espiritualidade e autoconhecimento se completa. Fez sentido para você? Resumindo tudo isso que eu falei para vocês, o autoconhecimento foi a porta de entrada para eu me conhecer e viver melhor. E viver o meu real propósito, né? Eu faço as mentorias, eu cuido das meninas, de vocês, meninas e meninos, né? Agora não sei se vocês estão vendo, eu também estou atendendo casal, estou atendendo um homem também. É a porta onde o autoconhecimento vai ver a nossa pequenez, né? Como é importante eu saber qual o meu real valor, o que realmente, qual que é o meu sentido da vida. Então, dei uma pergunta assim, Paty, como a Balanced trabalha a espiritualidade? Depois que a gente entendeu o autoconhecimento, então, como a gente pode trabalhar, Paty? Bem, primeiro que a gente, com autoconhecimento, a gente vai trabalhar o quê? Corpo e mente. Com a espiritualidade, a gente vai trabalhar o quê? A alma, a nossa essência, né? Nosso espírito, subdividido em alma e essência. Como a gente faz isso? A gente vai detectar cada uma e vai trabalhando. Como ferramenta, eu uso a Bíblia. Por que a Bíblia? Paty, mas a Bíblia é escrita por homens, tarará. Ok, pode ser uma base isso para você. Pode pensar assim, um dia eu posso fazer um vídeo aqui explicando para você o que eu entendo realmente da Bíblia. A Bíblia, para mim, são pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, igual você não tem um espírito, você não tem aquela intuição, não tem aquela coisa. Pode ser uma intuição, né? Mas ali é comprovada, por isso que toda a Bíblia que tem hoje, ela veio do catolicismo, né? Ela veio do catolicismo, a igreja católica. E as igrejas, para dizer que aquela parte, Marcos, Pedro, está dentro da Bíblia, eles pegaram vários livros de várias pessoas, essas pessoas, igual a gente falou, né? Hoje os apóstolos, para saber se aquela história era verídica, se todos elas repetiram. Se várias pessoas, igual o Velho Mandamento, as pessoas não sabiam muito escrever, mas se várias pessoas relatavam aquelas mesmas histórias, significa que aquilo tinha um dom do Espírito Santo, porque poderia mudar alguma coisa, igual hoje, quando eu vou fazer uma investigação, não sei se vocês sabem, mas vão fazer uma investigação policial, eles vão pegar um case ali, vão pegar a situação. Se várias pessoas testemunham, se aquelas várias pessoas daqueles testemunhos falarem a mesma coisa, mas tiver coisas diferentes, porque são percepções diferentes, aquele fato é verídico. E é assim que funciona na Bíblia. É assim que as histórias da Bíblia foram feitas. Tem o dom espiritual que Deus, né, botou o Espírito Santo para escrever aquelas coisas, mas baseado em várias pessoas falando a mesma coisa, mas com alguns detalhes diferentes. Por isso que Marcos fala de uma forma, Mateus fala de outro. Mas se você for ver, as histórias são as mesmas. Só que cada um com um detalhe a mais, porque aí vem o temperamento e a personalidade de cada um. Olha, autoconhecimento de novo. Então, na hora que eu vou fazer o trabalho com vocês, eu busco identificar qual que é o que mais parece com você. Digamos assim, eu sou uma pessoa sanguínea, sou Pedro total, entendeu? Então, eu busco histórias de Pedro para identificar com a minha e como foi a lógica, como ele viveu, como ele entendeu aquela situação, tanto do lado positivo quanto do lado negativo, porque Pedro não era santo, né? O que é buscar santo? É o que você está fazendo aqui. O autoconhecimento, a espiritualidade, faz você buscar ter uma vida mais santa. Mas não é santa carola de freira, não é nada disso. É buscar uma vida onde Deus te ensina a você se conectar com Ele. Onde Deus te ensina a conectar com Ele. Então, a ferramenta que eu uso aqui quando a gente vai fazer o autoconhecimento, quando a gente vai fazer a mentoria mais profunda, eu uso ela. Eu pego histórias da Bíblia, como se eu te pegasse um livro também. Se eu pegar aqui, vamos pegar um livro aqui comigo. Vocês já escutaram esse livro? A Lei de Davan? É uma história de uma mulher que sofreu na infância, ela aconteceu um acidente, quer dizer, minta, ela não sofreu, é outra história. Ela é uma história, tem até um filme dela, A Lei de Davan. É uma história que aconteceu verídica aqui na Inglaterra. Ela morava no interiorzinho da Inglaterra, aconteceu, ela achou que ela fez um acidente, que ela causou um acidente, então ela fugiu para Londres e morava numa van. E aí ela mudou uma rua inteira, o relacionamento da rua inteira. Era uma rua de pessoas famosas, com poder aquisitivo diferente, e essa mulher, ela vivia muda nessa rua. Então, o filme é bem legal, se vocês quiserem assistir, mas você vai ver como uma pessoa influenciou a vida de outras. E é isso que a Bíblia nos ensina.
Só que para mim é algo espiritual. Porque eu acredito em Deus, eu acredito que realmente a Bíblia são exemplos onde Deus deixou manual humano, onde ele deixou a gente aprender a se conectar com ele, a seguir aquilo que ele nos ensinou, para ter a gente uma vida espiritual, porque já falamos aqui, o nosso corpo vai morrer, a nossa mente vai parar, e a nossa alma? É a nossa alma que vai se conectar com Deus, porque Deus, ele não é, é algo inexplicável, um ser supremo ali, igual a gente viu na religião, né? A religião te ensina a você a viver e a se conectar com ele, te ensina. E a espiritualidade é onde você escolhe, faz essas escolhas de você viver aquilo que você está aprendendo. Quem é católico vai seguir a doutrina da Igreja Católica, como ela ensina a gente a se conectar mais com Deus, através de oração, através de terço, através de confissão, né? Através dos sacramentos. Já quem é católico, quem é evangélico, vai viver de uma outra forma, vai viver de encontros, vai viver de outras formas. Quem é, né, de outras. Cada um tem uma. Eu falo dessas outras porque é o que eu mais vivi. Né? A espiritualidade vai viver da meditação, vai viver, né, dos passos, vai viver das outras coisas. Cada um tem um segmento. Mas e também não vou entrar nesse assunto, é um estudo que eu posso, mas todas elas saíram de uma só, saíram de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo ensinou para Pedro, para Paulo, para Mateus, para cada um. Essa é a igreja verdadeira. É a igreja primitiva que a gente fala. E aí são onde que vem os nossas posturas morais, intelectuais, né? Então, a ferramenta da Bíblia é muito boa para a gente usar o autoconhecimento, para a gente saber como eles lidarem, como a gente pode lidar. A gente não fala que é interessante, um burro é aquele que. A pessoa burra é aquela que não pega o exemplo do outro e melhora? Então, é isso. Então, eu pego livros, histórias da Bíblia, porque eu estou trabalhando no espiritual, não estou trabalhando um exemplo aqui. Aqui a gente também pode trabalhar no autoconhecimento. Como uma atitude de uma mulher muda, que não falava nada, mudou a vida de um bairro inteiro. Como a necessidade dela fez com que as outras pessoas tivessem empatia, como eles aprenderam. Se vocês lerem, é muito legal esse filme, é um filminho super água e sal, assim, mas é bem legal assistir, porque se você olhar pelo lado humano de autoconhecimento, você vai ver como ela se conhecia, ela entendia a fraqueza dela e como ela precisava pedir ajuda para os outros. Bem, como a gente está falando, ela é um ótimo exemplo, né? Eu nem lembro o nome dela, mas depois, ó, meu livro está tudo riscado, tudo. E esse cara é o vizinho que ela parava a van na frente da casa dele e mudou a vida dele, porque ele era um cara super fechado, super intelectual, fechado, famoso, nanana, e ele muda a vida dela. E isso fez com que eles mudassem a vida dele, o autoconhecimento, o que ele olhava de valores, a alma dele. E isso fez com que ele escrevesse um livro e mudasse a perspectiva dele, que isso traz a viver uma vida santa. Paty, mas o que é viver uma vida santa? Bem, viver uma vida santa é você buscar viver valores que agradam a Deus. Você acredita em Deus? Tudo que você for fazer hoje na sua vida, você precisa saber se aquilo vai agradar a Deus. Isso é viver uma vida santa, não é viver uma vida de castidade, não é nada disso. Todos estamos aqui para viver uma vida santa. Viver uma vida santa é buscar cuidar da nossa alma. Através das coisas que acontecem, um exemplo, você sabe que roubar é pecado. Você sabe que roubar. Primeiro, vamos falar valores morais, né? Do mundo, né? Civil. Roubar é pecado, é contra a lei, concorda? Você vai preso. Essas leis que a gente vive hoje, elas foram todas baseadas nos 10 mandamentos, vocês não sabem. Só que a gente é tão ignorante, como diz na logoterapia, o Viktor Frankl falava assim, o ser humano ele é tão ignorante que ele não conseguiu viver só com 10 mandamentos. Ele precisou viver com mais de 10.000 mandamentos. Porque, assim, não roubar. Aí não é roubar caneta, não é roubar lápis, não é roubar... Sabe? A gente começou a criar tantas coisinhas que a gente foi criando vários valores, várias coisas para a gente poder sempre se enquadrar em algum lugar. É isso que eu falo, o autoconhecimento, e quando você tem essa espiritualidade, a sua vida fica mais leve. Por isso que eu falo, ter consciência e ter vida leve. Porque eu não preciso de 10.000 mandamentos para viver uma vida fácil, eu preciso de simples. Simples. A espiritualidade não está conectada com esse mundo, ela está conectada com Deus.
Esse é o meu valor. O que Deus fala? Onde ele dá exemplo para mim? Na Bíblia. Como que Pedro tratou? Não sei se vocês conhecem o filme The Chosen. Nessa última temporada do The Chosen, onde Mateus foi falar com Deus, porque quando notando, vou arrumar porque senão fica errado. Então, eu não sei se vocês assistiram o filme The Chosen, né? Mas essa quarta temporada aqui, nos 4, 5 capítulos, eu não lembro bem, Jesus falou que Pedro era a rocha da igreja dele, certo? Ele sendo a rocha, ele se tornou meio que um líder. E aí todo mundo começou no tititi, tchá, começaram a ficar lá bravo, né, tal. E aí Mateus se sentiu ofendido, porque Mateus já tinha uma rixa lá, uma briga com Pedro, pelas coisas que ele fazia, pelos impostos, tal. E aí ele foi justificar, foi conversar com Jesus, na série, eu tô falando na série, no filme, na Bíblia também tem, tá? Mas é só para vocês buscarem referências e vocês verem o que eu tô querendo dizer para vocês. E aí, Mateus chega lá para Jesus, né? Poxa, Jesus, o senhor colocou, não foi bem assim, ele foi tão explícito, né? Mas ele quis falar para Jesus, poxa, Jesus, você colocou Pedro, justamente Pedro, que me odeia, que briga comigo como líder, como que eu vou fazer parte disso? Quando o senhor for embora, ele vai me dar um pontapé, né? Vai me maltratar. E aí, Jesus, com a maior sabedoria simples, falou assim, mas e aí? Mas por que ele tá bravo com você? Ah, porque eu ia denunciar ele. Mas então, se você ia denunciar ele, você já perdão. Não, mas eu fazia isso porque era meu trabalho. E a gente começa a achar desculpas. E achar desculpas, e achar maneiras, e achar não sei o que, até Jesus falar para Mateus, falou assim, Mateus, foi você que começou tudo isso por uma escolha do mundo, porque você escolheu ter dinheiro, você escolheu ter um status. E isso que você escolheu acabou tendo consequências ruins. Você precisa pedir perdão, aprender a pedir perdão, amar o próximo como a ti mesmo. E aí o que Mateus fez? Ele entendeu que tudo que ele tinha feito mal para a alma dele, porque ele estava vivendo fora do propósito dele, certo? E também estava fazendo mal aos outros, principalmente a Pedro, porque se né, a gente está falando sobre o filme é se Mateus denunciasse ele, Mateus ia perder, Pedro ia perder tudo. Eles iam morar na rua. Então, aquela dor que Pedro sentia é a falta de empatia, tudo aquilo que os valores religiosos, porque naquela época o valor religioso era muito importante, como deveria ser hoje. Mas a gente não vive, porque a gente tem vergonha, acha cafona, sei lá, né? Por isso que eu não tenho vergonha nenhuma de falar qual é a fé que eu professo. A fé primitiva, a minha igreja é a igreja primitiva, a igreja que Pedro criou. A igreja católica significa geral, apostólica, que vem dos apóstolos, romana, que surgiu em Roma. A partir dessa daí, surgiram todas as outras. Que um dia, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma live, alguma coisa, vocês colocam aí, que eu explico, que eu adoro explicar isso, adoro falar sobre isso. Mas voltando à história do Mateus. Então, o que aconteceu? Quando o Mateus entendeu que ele tinha pecado, aí, ó, ele mudou a atitude dele, ele foi buscar ser santo. O que ele fez? Ele foi falar com o Pedro e pediu perdão para o Pedro. E aí Pedro ficou o quê? Revoltado, porque como que vai pedir perdão? O que ele fez não tem desculpa. O que Pedro fez foi falar com Jesus. Na hora que ele foi falar com Jesus, Jesus falou aquela frase que todo mundo, perdoa 70 vezes 73, lá, alguma coisa assim. Pedro saiu como? Nervoso, quebrando, ao colérico ali, com raiva, que né? Ó, para você ver os exemplos da Bíblia. E aí Pedro refletiu. Ele entendeu que aquela raiva que ele tinha dele fazia com que ele não pudesse se aproximar mais de Deus, ser igual a Jesus. Que Jesus não sentia aquilo, que Jesus perdoava. E eles fizeram o que no final, lá na série? Eles se abraçaram e se perdoaram. E se tornaram grandes amigos. Então, quando você entende as suas emoções pelos autoconhecimentos, entende as coisas que acontecem pelo autoconhecimento, entende que aquilo reverbera, reflete na sua alma, e que você pode mudar isso, você começa a ter uma vida santa. A vida santa são mudanças de valores, atitudes, coisas que vão te fazer viver uma vida leve, é isso que eu falo, uma vida leve. Paty, mas a gente vive 100% isso? Não vive, porque a gente está aqui
para buscar esse conhecimento. Se você não viver, você vai morrer e vai para o céu, meu filho. Entendeu? Esses dias eu estava falando, eu fiz até uma live, se vocês olharem a live que eu estava falando sobre. Foi a última live que eu fiz. Eu posso, depois eu vou colocar aqui nos comentários para vocês. A última live que eu fiz, uma pessoa falou para mim assim: ai, minha vida tá tão calma, tá marasmo, sabe, tá tão bem. Eu falei: se a sua vida tá assim, algum problema tá. Você não tá vivendo a vida certa. Porque a vida nossa é evolução. Se um dia você tá assim, ó, sem fazer nada, nossa, meu marido tá ótimo, meus filhos estão bem, meu trabalho tá ótimo, o dinheiro tá bom, alguma coisa tá errada. Sabe por quê? Você não tá tendo aquele olhar clínico, sabe? Aquele olhar onde você precisa mudar. Será que você está se relacionando bem com o seu marido? Será que você está próximo dele mesmo? Porque se você estiver próximo, vai ter um conflito. Será que você está desenvolvendo isso com ele? Com os seus filhos? Será que você está sendo mãe full time com ele ou você sempre está deixando passar as coisas que estão acontecendo? Será que a sua vida financeira você não está investindo, não está ajudando outras pessoas que precisam? Não está sendo egoísta? A vida nossa, ela é todo dia um desafio. O desafio não é só levantar da cama e trabalhar. O nosso desafio é cada vez ser melhor para nós mesmos, para nossa alma e para o outro. É Perfeito. isso que é o autoconhecimento e é isso que é a espiritualidade. E é isso que é viver uma vida santa, né? A gente pode falar uma vida melhor, pode viver uma vida santa, pode ser o nome que você quiser. Mas eu acredito na vida após a morte no céu. Eu não acho que eu vou vir como um cachorro de novo sofrer. É a minha opinião. Eu tenho certeza que Deus dá uma oportunidade para a gente, né? Um game inteiro, com várias fases. Aí vai de gente que vive 100 anos, tem gente que vive 60, tem gente que vive 20, tem crianças que nascem igual. Eu sou mãe de 4 crianças. 4 crianças. 2 estão aqui comigo, e 2 viveram aquele momento comigo. E não é por isso que elas morreram que elas não são meus filhos, elas são os meus filhos. Eu gerei, ela é uma alma. E aí, quando eu morrer, eu espero poder ter vivido as minhas fases, sem trapacear, sem fazer, ter feito mal ao outro, sem ter falado de Deus, o amor de Deus, sem eu ter feito coisas que eu posso estar me conectada, ter uma relação com Deus, porque se eu não converso com Ele, se eu não me conecto, se eu não busco viver com Ele conforme, igual hoje uma amizade, você consegue ter uma amizade com qualquer pessoa que não te respeita? Você não consegue. Como você quer viver um relacionamento assim com Deus? Então, é isso que é buscar uma vida santa, leve, com consciência, com uma vida. E quando você tem essas coisas, muitas na nossa. Né, quando a gente está conectado com Deus, a gente fala, né? Os nossos fardos, por mais difícil que seja, eles se tornam leves, porque você tem confiança. Você sabe que as coisas que você é fraca e que sabe que Deus é maior do que você. Você sabe que Deus está gerando, está cuidando das coisas para você. Você vai ver, você vai conseguir olhar as coisas mais simples, a presença de Deus ali. Você vai conseguir olhar a pessoa, uma pessoa que está à sua volta, nossa, como aquela pessoa é boa, como ela fala com amor. Você vai ver a presença de Deus ali. E aí essas coisas que vai fazendo com que o autoconhecimento e a espiritualidade vão se completando com o mundo que você tem hoje. Bem, espero ter ajudado um pouquinho vocês nisso, mas apesar de tudo isso que a gente falou, a espiritualidade é um processo contínuo de descoberta e crescimento. Espero poder ter ajudado vocês. Se vocês gostaram desse assunto, entra nas minhas redes sociais, no Instagram, aqui no YouTube, ou no Facebook, ou manda, entra lá no Instagram, tem os links lá onde você pode mandar, tem meu WhatsApp, me manda, vamos conversar, porque é um processo, né? É um processo gostoso de se viver. O processo parece que é uma coisa, né, fechada. Não, não é. Quem define como você vai levar essas situações é você. Então, curte, compartilhe, deixe suas opiniões. A gente pode falar de muita coisa. A espiritualidade, ela abre tanto conhecimento, tanta coisa boa.
Se você não sabe, eu tenho um grupo chamado Vitamina C, onde eu sempre posto, eu falo vitamina C, C de Cristo, né? Até esses dias eu postei um tempo lá, a vitamina C, sabe aquela vitamina C que a gente coloca e borbulha? É exatamente isso. Eu quero que a palavra de Deus, a sua vida, faça essa borbulha, que borbulhe coisas boas, que borbulhe coisas, vitaminas boas para você na sua vida. Então, vou deixar aqui para vocês, escreva, me siga, e até o próximo vídeo, tá? No próximo vídeo a gente vai falar muito mais sobre outros temas. E se você quiser falar de outro tema, também deixa aqui que eu vou me preparar para falar sobre ele, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até mais.